Capítulo 137. Em um ponto, a Facade Republic correu o risco de ser transformada em um portão gigante. Imagine só! Nossa ilha inteira! O presidente da Facade estava dando um discurso sobre as notícias. Suas palavras viajaram até seu povo, que antes havia sido evacuado da ilha e agora estava espalhado pelo mundo. Mas, povo de Facade! Agora vocês podem ficar tranquilos. Nossa era glacial acabou. Como esse discurso implicava, assim que o seguidor de Itarim foi destruído, os incontáveis portões que cobriam a ilha como buracos em queijo suíço começaram a se fechar rapidamente. O frio terrível que antes fluía dele se dissipou, e a área de influência da dungeon do tipo campo, encharcada de mana, diminuiu rapidamente. Nossa era glacial acabou. O presidente estava certo. Facade agora estava seguro para retornar. Isso não significava que todos os portões estavam fechados, no entanto. Um portão para o dungeon glacial permaneceu aberto mesmo depois que a instabilidade dimensional diminuiu. Fechá-lo exigiu que as bestas mágicas do calabouço fossem eliminadas, mas como o Surro havia comprado recentemente os direitos exclusivos dele, ninguém seria capaz de entrar sem sua aprovação. Em outras palavras, o dungeon glacial se tornaria uma região autônoma controlada pelos Elfos do Gelo, e permaneceria assim. Claro, isso significava que o povo de Facade não poderia ficar completamente à vontade. A dungeon era uma bomba relógio que poderia potencialmente explodir em uma ruptura de dungeon a qualquer momento. Foi aí que a Guilda dos Catadores entrou. A maior guilda dos Estados Unidos havia declarado que guardaria a entrada e trabalharia na extração dos recursos da dungeon. O povo de Facade que havia evacuado poderia retornar com sua paz de espírito restaurada. Em nome do meu povo, agradeço a Scavenger Guild por salvar nosso país. Que é nojento! Esses idiotas ignorantes! Durante toda a viagem até o aeroporto, Bero rangeu os dentes de formiga, aparentemente infeliz com o discurso que estavam assistindo. É uma vergonha. Ele está certo, Messi. Eles não têm ideia de quem realmente o salvou. A quem eles acham que estão agradecendo, afinal? Esse era o acordo, disse Surro. E isso é melhor para nós. Bero e Kui pareciam estar em total acordo um com o outro, apesar de conhecerem completamente os termos do contrato. Surro sorriu ao ver isso. A Guilda dos Catadores anunciou imediatamente que eles tinham oficialmente limpado a dungeon glacial. De agora em diante, eles aproveitariam os doces benefícios intangíveis do arranjo. Em troca de assumir várias tarefas servis relacionadas à dungeon, o valor da marca da guilda havia subido, assim como Laura havia previsto. Enquanto isso, Ain, que teve um papel crítico na resolução de questões na dungeon, e Surro, que tinha os direitos reais sobre ela, nunca foram trazidos à tona. Isso ocorreu apenas porque eles pediram que as coisas fossem tratadas dessa forma. Nenhum deles gostava de atenção e, no momento, eles realmente precisavam de menos atenção. Não reclame muito. Se houver outro seguidor Itarim por aí em algum lugar, eles estarão focados na Guilda dos Catadores, disse Thomas, tranquilizando Bero e Kui com um sorriso. Ele tinha vindo ao aeroporto para se despedir de Surro. Ele apontou para o caçador com o polegar. Deixe comigo. Serei o escudo desse garotinho até que ele fique tão forte quanto o pai. Dessa vez, eu era mais um fardo do que qualquer outra coisa, para meu constrangimento. Mas eu já fui o maior petroleiro que a humanidade teve. De fato, Thomas até resistiu ao ataque do sopro do dragão vermelho Kami, a maior besta mágica de todos os tempos, com seu corpo nu. Se alguém tinha direito ao título, era ele. O maior? Isso é ótimo. Tente não ser possuído novamente. Bem, olhem para vocês dois. Estão tentando me envergonhar? Não aprenderam a ser educados com os mais velhos? Thomas gargalhou com as respostas imperturbáveis de Bero e Kui. Então, ele estendeu sua mão enorme para Surro. Surro! Obrigado, ele disse.
Surro reconheceu as emoções contidas naquela frase simples. Ele olhou para Thomas. O velho musculoso, com cabelo branco alisado para trás, tinha um olhar revigorado no rosto. Era o olhar de um homem que havia superado um obstáculo de longa data e viu um caminho claro à sua frente. Surro sorriu e agarrou sua mão. Sim. Obrigado também. Ele ficou um pouco surpreso com o quão dura era a mão do homem. Ela estava coberta de calos, um testamento do treinamento duro que ele havia passado todo esse tempo, como medalhas de honra. Ao mesmo tempo, suas mãos eram armas, especializadas em agarrar um oponente em batalha e nunca soltar. Mas não foi por isso que Surro ficou surpreso. As mãos do meu pai. Elas eram assim também. Elas poderiam ser piores, na verdade, certamente não mais macias. Surro olhou para suas mãos, que ainda estavam relativamente suaves. Laura levantou os óculos. Sung Surro. Pedimos que você estabeleça uma guilda assim que retornar à Coreia do Sul. Ah, certo. Por favor, não se esqueça. Como você sabe, nosso contrato é estabelecido entre guildas. Para que ele entre em vigor, você deve estabelecer o seu próprio. Como regra, direitos de exclusividade sobre uma dungeon não poderiam ser de propriedade de um indivíduo. A Guilda dos Catadores havia feito arranjos temporários, mas as coisas seriam problemáticas a menos que Surro criasse sua própria guilda oficial. Ouvi dizer que é preciso primeiro limpar 20 ou mais dungeons para começar uma guilda. Se houver algo em que possamos ajudá-lo a esse respeito. Oh, você não precisa se preocupar com isso. Eu pensei em um jeito, Surro disse. Laura pareceu confusa por um momento, então algumas informações surgiram em sua mente. Ela se lembrou de que os requisitos sul-coreanos para a fundação de guildas poderiam ser atendidos por outros meios, embora tais métodos raramente fossem usados. Não me diga que você quer caçar vilões em vez disso. Isso mesmo. Isso só deixou Laura ainda mais perplexa. Mas isso não vai demorar mais? A rua não está cheia de vilões que têm preços altos o suficiente por suas cabeças para serem contribuições significativas para sua carreira. Na verdade, é. Pelo menos, é hoje em dia. Laura olhou para Surro em silêncio perplexo. Asterisco, asterisco, asterisco. Surro notou uma mudança no ar assim que desceu do jato particular de Jinro na Coreia do Sul. Nossa próxima história é uma atualização sobre a prisão de Giza. Em telas por todo o aeroporto, âncoras de notícias estavam dando notícias de última hora com olhares sérios em seus rostos. A prisão de Gizan foi estabelecida há 2 anos pela Associação de Caçadores com o propósito específico de encarcerar vilões. O projeto foi conduzido por Woo Jin-shu, o presidente da associação. Ugh! Essa notícia pegou a Coreia do Sul de surpresa, sabia? Jinro, caminhando ao lado de Surro, resmungou enquanto olhava para as telas. A Coreia do Sul há muito tempo tem uma reputação global por sua excelente segurança pública, em grande parte graças ao foco de Woo Jin-shu na política contra vilões desde que estabeleceu a Associação de Caçadores. Um dos maiores projetos da política foi a prisão de Gizan. Surro, você provavelmente não sabe muito sobre esse tipo de coisa, já que duvido que você esteja interessado. A prisão Gizan não foi originalmente planejada para vilões. Jinro, como CEO de uma grande corporação, não tinha escolha a não ser estar em sintonia com os eventos mundiais. Dado isso, ele estava bem informado sobre os primeiros dias da prisão Gizan de Jinshu. As prisões da nossa nação são classificadas de S1 e S5, dependendo do seu nível de segurança. A prisão Gizan era para os prisioneiros S5, aqueles com as sentenças mais longas. Então não era especificamente para vilões, mas sim para prisioneiros de alto risco? Surro perguntou. Isso mesmo. Mas, estranhamente, os criminosos que Jinshu jogou naquela prisão começaram a despertar um por um, explicou Jinro. No começo, todos acharam que era coincidência, já que não havia nada impedindo os criminosos de também despertarem para suas habilidades.
Mas o fenômeno ocorreu várias e várias vezes até que a maioria dos presos na prisão se tornou caçadora. Na época, era um assunto quente. Alguns culpavam o local da prisão, enquanto outros achavam que havia algum segredo ali que poderia transformar um civil em um caçador. Na verdade, alguns criminosos que desejavam se tornar caçadores até imploravam para serem enviados para a prisão de Giza. Mas o primeiro lote de presos, que foram inicialmente presos e despertados logo após o grande cataclismo, acabaram sendo anomalias. O próximo lote de prisioneiros e outros lotes subsequentes não despertaram, não importa quanto tempo eles esperaram. Eles se arrependeram de sua escolha, passando o encarceramento com medo dos vilões assustadores que eram seus vizinhos de cela. As pessoas começaram a pensar que Wu Jinshu tinha a habilidade de detectar pessoas que poderiam se tornar caçadores no futuro. Parecia que ele tinha um estranho sexto sentido sobre esse tipo de coisa. Mas é claro, ele já sabia, disse Jinro com um sorriso. Um pouco de checagem cruzada foi mais do que suficiente para Jinshu ver que quem quer que tenha se tornado um caçador na linha do tempo passada despertaria novamente no presente. Aqueles que tinham sido caçadores de classificação S antes se tornaram caçadores de classificação S novamente. Foi o mesmo caso para caçadores de classificação E, e assim por diante. Essa informação foi fácil o suficiente para confirmar, e foi por isso que Jinshu identificou criminosos que se tornariam caçadores e os colocou todos na prisão de Gizan. Sempre que despertassem, todos seriam contidos no mesmo lugar. O problema era que ele não conseguia detectar suas habilidades em detalhes. E os resultados desse problema estavam sendo transmitidos nas notícias enquanto eles falavam. 2 dias atrás, os caçadores internos da prisão fizeram uma rebelião e escaparam. Esses internos ainda não foram encontrados. A associação designou oficialmente os fugitivos como vilões e solicitou que todos os caçadores do país prestassem assistência. Eu não tinha ideia de que todos os vilões da prisão de Gizan escapariam, comentou Jinro. Talvez tenha havido um vazamento de informações, e eles descobriram que o Sr. Wu estava indo para a Coreia do Norte. Os caçadores de rank S da associação foram com ele, então eles provavelmente pensaram que essa era a chance deles, disse Surro. A troca de informações provavelmente era rigidamente controlada em uma prisão para vilões perigosos, mas pode ter havido buracos na segurança. Ninguém sabia quais habilidades os vilões poderiam ter adquirido. Mas, quer tenham recebido informações ou não, os vilões de alguma forma descobriram que Wu Jinshu e os caçadores de classificação S da associação estavam ausentes. Era altamente provável que eles tivessem decidido que este era o momento perfeito para fugir. É nisso que também acreditamos, Sung Surro, disse uma voz familiar atrás dele. Surro e Jinro se viraram e descobriram que Jaeu, um líder de equipe da associação, tinha vindo recebê-los. Estou tão feliz em ver você de volta em segurança. Jaeu suspirou de alívio assim que viu Surro. Grandes guildas estrangeiras vinham roubando caçadores coreanos talentosos com bastante frequência ultimamente. Ele havia testemunhado em primeira mão o sequestro de Surro, se essa era a palavra certa, nas mãos de Thomas André, e ele se perguntou se Surro acabaria se juntando à guilda dos catadores. Isso teria deixado um gosto amargo na boca de Jaeu, de fato. Ele tinha visto Surro enfrentando Thomas em igualdade de condições, então ele naturalmente teria ficado desapontado ao ver tal caçador caçado pelos Estados Unidos. A guilda dos catadores deve ter oferecido a ele um acordo incrível, e pensar que ele voltou apesar disso. Jaeu erroneamente disse a si mesmo, silenciosamente saudando o coração patriótico de Surro. Oh, ótimo! Você chegou bem na hora, disse Surro. Claro. Eu tinha que estar quando você, de todas as pessoas, se ofereceu para nos ajudar como um caçador de recompensas durante essa situação difícil. Jaeu pareceu muito aliviado. Como aconteceu, as notícias continuaram a fornecer relatórios sobre a prisão de Gizan. O preso responsável por organizar o motim e a fuga da prisão era o vilão de classificação C, Van Dong-suk. Ele está atualmente. Então, Surro olhou para a tela atrás de Jaeu, então focou no líder da equipe.
Os olhos do jovem caçador pareciam os de um predador faminto para caçar. Quantos eu preciso capturar para me tornar um mestre de guilda?